Feliz sábado, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje é dia de alegria, é um dia de descanso, é o dia da presença do Senhor. Vamos ler no Salmo 119, o versículo 136. Salmos 119, versículo 136, 136. Página 683, 683. Todos acharam? Amém? 119, 136, página 683, versículo 136. Diz assim: rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Por acaso jorra um rio do olho de alguém? Não, então essa linguagem não é literal, é uma linguagem figurada. Então você não vai ler esse versículo ao pé da letra. Ah, mas não jorra um rio. Quando você lê dessa maneira, você está com o seu coração duro. Quando fala rios de água correm, o salmista, no caso Davi, está dizendo: está saindo uma grande quantidade de lágrimas, ou está vertendo, derramando uma grande quantidade, é um choro muito grande. E por que ele está chorando? Porque não guardam a lei de Deus. A palavra lei no hebraico, quem sabe qual é? É simples, por isso que eu estou perguntando, não é difícil. Como fala lei em hebraico? Ah, vocês sabem, vocês só não estão usando o cérebro. Torá. Torá é o nome hebraico da lei. E quando se fala Torá, o que a gente lembra da palavra Torá? 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, os 5 primeiros livros, ou 5 livros da lei, ou também chamado Pentateuco. Nesses 5 primeiros livros estão contidas todas as leis que Deus deixou para o ser humano. Em outras palavras, o Davi está dizendo: eu choro demais, porque não estão respeitando todos os mandamentos que o Senhor colocou nos 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. Eu estou muito triste. Aí a gente lê essas coisas e fala assim: ah, mas isso é uma coisa, é uma tristeza dele. Não. Se nós olharmos para hoje, imagina hoje se o mundo guardasse os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão lá no meio, lá em Êxodo 20, tem 10 mandamentos. Imagina se todo mundo adorasse somente a Deus, o mundo seria melhor. Imagina se no mundo todo as pessoas não fizessem imagem de escultura, não tivessem altar para os santos nas casas, se as crianças não tivessem estantes de brinquedo em que eles preferem mais os brinquedos do que a Deus. Eu falo por mim, eu tinha uma cristaleira. Cristaleira é aquele móvel assim que tinha as portas de vidro para você ver o que tem dentro, e em vez de copo, eu tinha um monte de brinquedos, eu tinha coleções de chumbo, de um monte de coisa. Aquilo, meu coração estava inclinado para lá. Então imagina se o mundo inteiro tivesse focado nas coisas de Deus e não nas próprias coisas. O mundo seria melhor. Imagina se o mundo não levasse o nome de Deus em conta. Se a igreja de Deus não tomasse o nome de Deus em vão, o mundo seria melhor. Imagina se o mundo inteiro parasse no sábado para guardar o Senhor. O mundo seria melhor. Pensa no noticiário. Imagina se o mundo inteiro honrasse os pais e as mães. O mundo seria melhor. Alunos matariam professores. Imagina se o mundo inteiro guardasse o 6º mandamento: não matarás. Quantas notícias de morte tem no mundo? O mundo seria melhor. Imagina
se no mundo inteiro não tivesse adultério. Quantos casos de adultério na nossa vida? Nós, imagina o mundo fazendo a festa que faz. O mundo seria melhor se fosse do jeito que Deus pediu? Imagina se no mundo inteiro o 8º mandamento fala: não furtarás, não roubarás. Imagina se não tivesse roubo no mundo. Não ia ser mais gostoso? Imagina se um não falasse mal do outro: não dirás falso testemunho. O mundo seria melhor. Imagina se as pessoas não quisessem o que é dos outros. Sabe, dentro de nós a cobiça, querer o que não é nosso. Se nós não alimentássemos a cobiça, não correríamos atrás de coisas que não são nossas. O mundo seria melhor. Por isso Davi está dizendo: rios de água correm dos meus olhos, porque não se guarda a tua lei. Esse é o sentimento que o Senhor quer na nossa vida. Esse é o sentimento que Deus quer que essa igreja tenha, para chorar e gemer pelas abominações que se cometem em Jerusalém, como diz em Ezequiel 9, verso 4. Esse texto, assim como o Salmo 119, é a oração dos 144 mil, como nós compartilhamos no grupo dos homens. O Salmo 119 é a oração daquele que é uns 144 mil. Esses 176 versículos. Isso é uma gota no oceano daquilo que Deus espera que sejam as nossas atitudes. E eu pergunto: se nós fizéssemos isso, nós faríamos da cidade de Barretos uma cidade melhor? Se nós desejássemos que isso fosse verdade em Barretos inteira, as nossas orações não seriam melhores? Vamos colocar isso em oração e vamos pedir para o Senhor mudar as nossas atitudes. Vamos nos ajoelhar.